Se você não tiver escola, se você não tiver faculdade, você tá morto. É o que eu falo pros meus filhos. Aí eles falam assim, mas você não estudou? Eu falei, mas você é craque? Você jogou bola? Você jogou no Maracanã? Você jogou na onde? Você jogou na onde, filho? Podia fazer uma casa. Jogou na onde, filho? Jogou na onde, filha? Jogou na onde, mãe? Jogou na onde, pai? Jogou na onde? Eu não estudei, infelizmente. Gostaria de ter estudado. Vocês estão de sacanagem! Vocês estão de brincadeira! Seu burro! Burro! Seu idiota! Eu não jogo mais! Vai dar! Não vai dar! Fala, tropinha! Tudo bem com vocês? Quem fala com vocês novamente é o professor Vitor Mascarini, ou somente Vitão, ou Vitinho, ou Vitor Mascarini, enfim, como você... Ou Vitotó. Pode ser. Eu não estou sozinho, estou com ele, o monstro do Lago Ness versão Rio Tietê, o príncipe do ABC, o homem de 1000 nomes, professor Victor Tâmbalo, também conhecido como Aedes, ou Piu Piu, Chata. Pinguim, ou Chaka, ou o homem que mudará a história do planeta. Seja bem-vindo, meu caro amigo, como que você está? E aí, eu tô bem, Vitão. Muito obrigado de novo por essa participação. Ansioso, né? Já há muito tempo para comentar sobre esse formato do novo Mundial de Clubes, no qual o meu São Paulo e o seu Coringão não estará participando. Porém, estaremos, né, com toda a honra e glória comentando sobre os principais times e nada melhor do que estar sobre sua presença para falarmos sobre futebol sem crise. Boa deixa. Então, pessoal, antes da gente falar aqui sobre o nosso tema, né, a gente vai comentar aí sobre o início do Super Mundial. Vou pedir para que você compartilhe, se possível, o nosso podcast com amigos, com os familiares de vocês, nas redes sociais, dá essa força, comenta nos episódios aqui no Spotify, comenta nossas postagens lá no Instagram, tá lá, você também vai conseguir me seguir, né, seguir o nosso querido professor Victor Tâmbalo, o homem de 1000 nomes, tá? E, bom, pessoal, Super Mundial de Clubes, infelizmente não teremos os nossos times, né? O todo-poderoso Timão e o Tricas, o tricolor paulista. Porém, né, o Super Mundial tem aí um apelo muito grande. Vai começar aí neste próximo domingo, dia 15. E assim, como que a gente vai comentar aqui nesse episódio? Eu vou falar, né, a gente vai passar grupo por grupo, tá? Eu vou começar falando sobre o formato e eu vou passar falando grupo por grupo e a gente vai decidir quem que sobe em primeiro, quem que passa em primeiro ou em segundo. Vamos lá. Vai ter 32 participantes, serão divididos em 8 grupos e nós teremos 4 brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os últimos 4 campeões da Libertadores, e ao todo serão 63 jogos. E uma curiosidade, não terá disputa por terceiro lugar, tá? Os 2 primeiros de cada grupo vão se classificar para as oitavas de final e o confronto direto será o primeiro critério de desempate, seguido por saldo de gols e gols pró, tá? Então, assim, vai ter prorrogação e caso a partida, né, das oitavas para cima permaneça empatada, aí sim haverá disputa por pênaltis. Os jogadores serão suspensos com 2 cartões amarelos, conforme nas eliminatórias, principalmente aqui da América do Sul. E vamos lá, meu caro amigo Chaka. Grupo A, temos Palmeiras, do Brasil, obviamente, Porto de Portugal, Al-Ahly do Egito e Inter Miami dos Estados Unidos, o time do Messi, do Luis Soares, que cá entre nós, né, a FIFA mexeu muitos pauzinhos para a presença desse time, que eu vi que eles foram um time convidado por ser do país sede
e eu acho que vai haver aí uma vergonha enorme quando esse time entrar em campo. Vamos lá, Palmeiras, Porto, aquilo, né, Vitão? e Miami. É aquilo, né, Vitão? Assim, se a gente parar pra analisar, esse novo formato, por ser literalmente um novo formato, eles estão querendo que estoure, ou eles estão querendo que, mano, seja igual você falou, vexatoso. Então, assim, eu acredito que esse novo formato, ele vai ser 8 ou 80. Ou vai ser um formato muito foda, ou vai ser um formato vergonhoso. Porque, assim, tem times aí, e a gente vai comentar sobre, que não deveria estar. Eu acredito que tem que ter critérios, né, para que um time seja classificado para o Super Mundial. Que não foi o caso do Inter Miami, diga-se de passagem, né? Sim, sim. Mas vamos lá, nesse grupo A, Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Quem você acredita que passa de fase e a ordem, primeiro e segundo lugar? Cara, ó, esse grupo, por mais que times de lugares diferentes e futebol de estilos diferentes, casas diferentes de futebol ali, a gente tem um time do Brasil, um de Portugal, um dos Emirados Árabes ali, né? Ele fala como Egito, mas a gente sabe que é dos Emirados Árabes e dos Estados Unidos. Eu acredito que em primeiríssimo lugar Al Ahly, primeiríssimo assim, eu acredito que o Al Ahly consiga ganhar do Palmeiras e do Inter Miami com facilidade, porém que tenha dificuldade contra o Porto, e aí o nosso segundo lugar, o Porto, de Portugal. Acredito eu, Palmeiras não se classifica e nem o Inter Miami. Mas, assim, não dá pra falar que não se classifica um time que tem um jogador com diversas bolas de ouro, Lionel Messi. A gente, né, a gente nunca... Ele é um ET, ele é diferente e ele pode mudar esse panorama, mas eu acredito que seja o Ali em primeiro lugar, Porto em segundo lugar. O Al Ahly vem fortíssimo, cara. Time que investiu muita grana e ganhou, né, a Champions uma das últimas Champions. Vamos lá, grupo B. Este grupo está um pouco embaçado. PSG, da França, Atlético de Madrid, da Espanha, Botafogo do Brasil e Seattle Sounders dos Estados Unidos. Cara, este grupo, antes de te perguntar, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que PSG passa em primeiro e Atlético de Madrid passa em segundo. O que você acha? Concordo plenamente. Concordo. Esse tá fácil. Esse daí é um grupo que você sabe quem vai ser os classificantes. Seattle e Botafogo não tem a mínima chance contra o Atlético de Madrid e PSG. Sim. Bom, então vamos pro grupo C. Grupo C. Esse tá legal. Bayern de Munique da Alemanha, Auckland City da Nova Zelândia, que vai ser o patinho feio, Boca Juniors da Argentina e Benfica de Portugal. E aí? O que você acha que vai acontecer no grupo C? Grupo C, bom, é bem clara, ô Vitão, e aí você pode até complementar, é bem clara a hegemonia europeia. Então, assim, eu acredito que vai ficar com Alemanha e Portugal, Bayern e Benfica, cara. Boca Juniors, não sei, ó, e volto a repetir, não sei o motivo de estar nesse Super Mundial. O Benfica também, tenho minhas dúvidas, mas Bayern de Munique e Benfica. O Benfica, eu acredito que porque ele ganhou a UEFA, né? A UEFA, aquela abaixo da Champions League, Europa League, né? Ela ganhou a conferência? Não, eu acredito que o Benfica tem entrado aí alguns times pelo tal do coeficiente lá, uma análise que a FIFA faz que eu não consegui entender até hoje. Mas enfim, eu também eu acho que Benfica e Bayern de Munique vão passar também, o Bayern em primeiro e o Benfica em segundo. Vamos para o grupo D, que temos Flamengo do Brasil, Esperance da Tunísia, Chelsea da Inglaterra e o Los Angeles FC dos Estados Unidos. Cara, também vou soltar minha opinião aqui, porque eu acho que vai ser a mesma da sua. Pra mim, Los Angeles, Chelsea e Flamengo passam de fase.
concordo plenamente. Só que com um adendo. E aí, cara, eu vou te falar um negócio. Parece que não. Esse Esperance é um time de um bilionário africano. E dizem as más línguas que esse time vem com muita força para esse Mundial. Só que assim, não com muita força para disputar com times europeus, obviamente. Mas eu acredito que ele vai dar muito trabalho pro Flamengo. Muito mesmo. E aí eu não espero por... Eu não vejo a hora desse jogo. Flamengo Esperance. Esse vai ser legal. Sim, eu ouvi também alguns comentários na mídia, né? Dizendo aí esse contexto do Esperance, ou Esperance. Enfim, vai ser legal. E vai ser o primeiro jogo do Flamengo, né? Vai ser na próxima segunda-feira, dia 16. Grupo E. River Plate, da Argentina. Urawa Red Diamonds, do Japão. Monterrey, do México. E Inter de Milão, da Itália. Cara, Tá fácil. Tá fácil. pra mim, eu vou de Inter de Milão e Monterrey. E você? Cara, eu também vou de Inter de Milão, Monterrey, antigo time do aposentado, sem igual, dentucinho, Ronaldinho Gaúcho, cara. Esse time e esse time do México, ele é muito encardido. Muito, muito mesmo. Mas eu acho que esse time foi do Ronaldinho ou foi o Querétaro? Acho que foi o Querétaro. Foi o Querétaro, né? Mas o Monterrey, se eu não me engano, teve alguns jogadores brasileiros que... Deixa eu dar uma... Inclusive eu vou até... Enfim, vamos aqui pro grupo F, porque o grupo F... São times desconhecidos, né? A gente que tá focado tanto no futebol europeu, a gente vê Monterrey, a gente vê esses times asiáticos e acaba, né? Mas eu acredito também que vai ficar entre Mas a gente tem o River Plate, né? Que vem de um campeonato argentino muito forte, fortíssimo também na Libertadores. Então, assim, esse grupo acho que entre Monterrey e River Plate é uma incógnita. Agora esse Urawa Reds, Diamond... Não, vai ser surpresa se eles conseguirem passar, né? Sim. E é um time do Japão, né, que ganhou, se eu não me engano, uma das Champions lá da Ásia. Mas, enfim, eu pelo menos não conheço o futebol deles, não tenho essa noção pra ver se eles disputam com River Plate e Monterrey. Bom, grupo F, Fluminense do Brasil, Borussia Dortmund da Alemanha, Ulsan da Coreia do Sul e Mamelodi Sundowns da África do Sul. Cara, vou ser honesto, Fluminense e Borussia Dortmund, Borussia passa em primeiro, Flu em segundo. O que você acha? Concordo. O Fluminense ele vai vir forte por ser uma escola brasileira de futebol. Esse Ulsan da Coreia do Sul, acredito que não tenha, por mais que, se eu não me engano, um dos principais atacantes desse time seja um brasileiro, mas eu não acho que vingue. Esse Mamelodi Sundowns nunca ouvi falar, então, assim, vai ser uma grata surpresa se der trabalho pro Borussia e pro Fluminense, porque aí a gente vai ver um futebol de qualidade. Mas eu acredito também, Borussia em primeiro, Fluminense em segundo. Cara, agora a gente tem dois grupos, e são grupos bastante interessantes. Grupo G, Manchester City, da Inglaterra, o Wydad, do Marrocos, Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e a Juve, da Itália. Pra mim, City e Juve. Também, com certeza. Aqui a gente não tem dúvida. Mesmo que esses times dos Emirados Árabes venham com fortunas e contratações e jogadores de nome, eu acredito que contra essas escola italiana, defesa extremamente sólida, Manchester City, um dos times mais ricos do mundo hoje, um futebol extremamente sólido, mesmo que nos últimos meses tenham deixado a desejar em diversos campeonatos, o City realmente não vem demonstrando aquele futebol que a gente viu do último City campeão da Champions.
Mas acredito também, City e Juventus, sem dúvida. E para finalizar, grupo H, Real Madrid da Espanha, Al Hilal da Arábia Saudita, Pachuca do México e Red Bull Salzburg da Áustria. Cara, aqui eu vou de Real Madrid e Pachuca. E você? Vitão, vou te falar que pra mim não é um dos grandes favoritos, obviamente, que a gente tem a escola europeia, mas o Al Hilal é um time extremamente recheados de craques brasileiros e afins europeus e por aí vai. Eu acredito que fique com Real Madrid e Al Hilal. O Al Hilal, se eu não me engano, se até me corrija se eu estiver errado, é o antigo time do nosso menino Neymar Júnior, né? E a gente tem o Malcom, ex-Corinthians, craque de bola, ex-Barcelona. Renan Lodge. Temos isso, inclusive era uma das minhas opiniões a respeito da nossa seleção. Será que durante esse Mundial o Renan Lodge ele vai voltar para aqueles bons tempos de Atlético de Madrid? Será que o Renan Lodge vai ter alguma vaga no nosso time do Carleto? Fica aí a minha incógnita. Bom, seria uma boa opção. Cara, agora que a gente analisou aí os grupos, falamos um pouquinho do formato, vamos tentar colocar aí já que não vai ter uma busca pelo terceiro lugar, quem que na sua opinião vai ser os dois times que chegam na final e o campeão, e eu falo os meus dois times. Posso começar? Pode. Opa, Vitão, você é o dono da voz. Você é o garoto colírio. Você é o menino de ouro. Comece, meu garotinho. Cara, pra mim, Real Madrid e Bayern de Munique chegarão à final. Lembrando que os times estão se reforçando. A FIFA abriu uma janela especial para os times se reforçarem. Por exemplo, o City, né, que confirmou a chegada do Reinders, a chegada do lateral esquerdo argelino Etnouri e do francês Cherki. Então os times estão se reforçando muito. Claro, perdendo alguns atletas, mas se reforçando. Mas eu acho que vai dar Real e Bayern de Munique e Real Madrid campeão. E você? Cara, Real Madrid se reforçou, veio com, assim, a gente não pode tirar os méritos da seleção brasileira de ter contratado o Carlo Ancelotti, maior técnico, na minha opinião, da história acredito que um dos maiores da história do futebol, se não o maior, mas aí a gente tem o Zagallo, né, que para mim foi o maior técnico de todos os tempos, o Zagallo. Mas, cara, o Real Madrid vem muito forte com essa contratação do Xabi Alonso como técnico, cara. O Xabi Alonso, como técnico, já mandou vir lá de terras inglesas Alexander-Arnold para reforçar a lateral direita. Meu, esse time do Real Madrid vem muito forte, favoritíssimo também, em minha opinião, campeão. E pra mim, segundo lugar, ou pode até ser uma grata surpresa, um time do meu coração, e é o time que eu estarei torcendo de novo, novamente, para esse Mundial, Paris Saint-Germain. Mano, pra mim, Paris Saint-Germain tem um futebol que eu gosto de ver. Sou fãzíssimo de Kvaratskhelia, Doué, Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos e companhia. Pô, eu adoro o futebol do Paris e eu gostaria muito que fosse campeão, mas o Real Madrid vem com força galáctica e eu acredito que o PSG não aguente. Mas, esses dois aí. Cara, eu tinha esquecido do PSG. Eu acho que eu vou mudar aí e vou colocar Real Madrid e PSG na final. Mas ainda sigo com o Real como favorito. O Real trouxe o Alexander-Arnold e também o zagueiro espanhol Hilsen, que foi até titular aí na final da Liga das Nações. Fez uma temporada brilhante pelo Bournemouth da Inglaterra, né? Comandado pelo técnico espanhol Iraola.
Então o Real tá se reforçando. Meu caro amigo Chaka, acho que a gente fica por aqui, né? Comentamos aí o formato da competição, os times participantes, né? Claro, este Mundial será realizado nos Estados Unidos como uma preparação para a organização da Copa do Mundo de Clubes do ano de 2026. E, assim, cara, gostaria muito que o Corinthians estivesse, mas Nossa. confesso que eu gostaria muito que o Corinthians resolvesse outras pendências. No Por qual exemplo, comentaremos também. Podemos comentar sobre isso também, né, Vitão? sim, Pô, é interessante a gente falar sobre, pô, né? Sobre o futebol brasileiro, a Clube. situação. Sim. né? cara, eu queria, mais do que a participação do Corinthians nesse Super Mundial, a volta de Calvo Guedes. Esse é o meu recado pro final desse episódio. Então eu queria que você desse aí suas palavras finais e fizesse um pedido. O que você gostaria pro seu time, meu caro amigo Chaka? Vitão, vou falar pra você, cara, o meu tricolor, ele precisa de muitas coisas pra voltar ao prime dos anos 90, cara, no qual ele foi o melhor time da década. Eu queria muito a volta do Casemiro pro meu tricolor, seria um sonho ele voltar como xerife máximo ali da volância do meu tricolor. Eu acredito que já resolveria grande parte dos nossos problemas. A gente tá vivo na Libertadores, eu espero que o São Paulo continue fazendo um bom campeonato e a gente consiga ir longe na Libertadores. E queria deixar um comentário final, assim, cara, pra finalizar. Eu gostaria que o nosso público ouvinte comentasse sobre quais seriam os jogos interessantes pra gente trazer os próximos episódios desse tão amado e novo formato do Super Mundial. Assim, seria interessante que eles comentassem, né, que eles, né, dessem um apoio pra nós, nos dizendo, cara, ó, Vitão e Vitinho, Vitão e Mil Faces, eu quero que vocês comentem sobre principalmente os jogos do nosso amado PSG, Real Madrid, Bayern de Munique e melhor dizendo, Vitão, eles poderiam comentar para quem eles estão torcendo nesse novo Mundial, né? O que você acha? Boa ideia. Então, galera, fica o recado. Siga a gente nas redes sociais, curta esse podcast aqui no Spotify, pode comentar, galera, vocês só nos fortalecem. Lá no Instagram, comenta, compartilha, deem sugestões. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, estamos nos preparando para fazer essa análise aí a partir do domingo, né, que se inicia os jogos aí. Então é isso aí, galera, muito obrigado por terem separado esse tempo da vida de vocês aí para nos ouvirem. E já dando um spoiler, gente, tem muita coisa bacana que está saindo do forno, tá? Novos episódios do Modo História, nosso quadro sobre games e cultura geek, mas o surgimento de alguns outros quadros e a participação de outras pessoas, outros profissionais que vão enriquecer demais a nossa experiência. Meu caro amigo, professor Victor Tâmbalo, o homem de Mil Faces, muito obrigado. Nos vemos numa próxima. Fiquem em paz, galerinha. Fiquem com Deus. Ou com os deuses, tá? É isso aí. E nos vemos na próxima. Valeu! Ui! Depressão, tenho sido plano, tomo Rivotril, tomava 40 gotas de Rivotril, hoje eu tomo 5, uso cannabis, 10 gotinhas, que delícia. Cannabis? Medicina, mas é com médico. Tomo 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas à noite. Flutuo.